Eu gostaria de reiterar ao que disse da presidência ao senador Jorge Viana. O seu discurso não só ecoou na consciência de todos os brasileiros, como também representou o nosso pensamento. Nós estamos revoltados com os acontecimentos que têm ocorrido no nosso país, não somente em São Paulo, mas em todas as outras grandes capitais, em que há um movimento espontâneo, sobretudo da mocidade estudantil universitária. E eu quero dizer a Vossas Excelências que, voltando no passado, lá pela década de 50, eu, estudante no Rio de Janeiro, também tive a oportunidade de participar de movimentos estudantis que se colocavam contra algumas posições tomadas pelo governo da época. E quero dizer a Vossas Excelências que guardo com muita honra os sinais das pauladas que eu recebi da Polícia Especial, do Cap Vermelho, que vinha ainda da ditadura de Vargas. Sei, portanto, por experiência própria e corporal, o quanto isso afronta a dignidade daqueles que desejam expressar os seus pontos de vista, muitos deles até que não correspondiam ou não correspondem às nossas expectativas de cidadão. Mas são manifestações que devem ser respeitadas e os governos têm a obrigação de manter a ordem dessas manifestações, respeitar o direito de palavra e de pensamento dos nossos concidadãos, principalmente dos jovens, porque eles têm esse impulso muito natural que os leva, às vezes, a tomar posições que possam contrariar as pessoas mais velhas ou mais conservadoras. Mas é um eco, é uma manifestação que nós devemos respeitar e até estimular, porque a cidadania, presidente Paulo Paim, começa justamente dessas explosões da juventude. Por que nós estamos aqui, hoje, representando os nossos estados, o povo brasileiro? É porque nós tivemos também uma escola, e essa escola se submeteu a vários percalços. Uma delas é até lutar contra a ação das forças policiais. Acho que eu recebo o discurso do senador Jorge Viana por considerá-lo apropriado para a ocasião. Ele não falou como membro de um partido político. Ele falou como um cidadão, como um estadista, que está vendo o que está acontecendo no nosso país e, baseado nesses acontecimentos, alertando aqueles que são responsáveis pela ordem pública, pela segurança e a integridade e a voz do cidadão brasileiro. Mas, senhor presidente, com essas considerações, eu gostaria também de registrar aqui com pesar o falecimento do progenitor do senador Paulo Bauer, ontem acontecido. Que dessa tribuna chegue a Sua Excelência as expressões do meu pesar, do meu consolo como cristão, e que recebam essa decisão divina como um alerta para a condução de suas vidas. A ele, a minha solidariedade, e tenho certeza, senhor presidente, que ela representa o pensamento de Vossa Excelência. Mas adentro, senhor presidente, no discurso que me traz nesse instante. Recentemente tive acesso a um excelente trabalho produzido pelos consultores legislativos do Senado Federal, Omar Alves Abud e Márcio Tancredi, que abordam um tema de grande atualidade e de importância estratégica para o Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao estudo que foi publicado como o texto para discussão do número 128 do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal, intitulado, aspas, "Por que o Brasil está trocando suas hidrelétricas e seus reservatórios por energia mais cara e poluente?".
O texto, senhoras senadores, senhores senadores, chama a atenção para o caminho que tem tomado no Brasil, por conta de pressões de variadas naturezas, a produção de energia elétrica. Graças a essas pressões, segundo o estudo, temos deixado de aproveitar nosso potencial hídrico e ressalto, até ao arrepio da lei, que estabelece o conceito de, entre aspas, aproveitamento ótimo, como princípio condicionante para a concessão de aproveitamento de potencial hidráulico, com evidente desperdício de nossos recursos. E esse desperdício, senhor presidente, é de difícil recuperação. A contrapartida disso é que o país tem ficado cada vez mais dependente para a geração de energia de fontes mais caras e poluentes do que a fonte hidroelétrica. Em início de 2013, senhor presidente, tivemos à beira da imposição de um novo racionamento de energia, como o que aconteceu em 2001. Os reservatórios de nossas hidrelétricas, em dezembro de 1912, estavam, em alguns casos, mais baixos do que no final de 2000, à véspera do chamado apagão, que impôs aos brasileiros o racionamento. Felizmente, o operador nacional do sistema elétrico, já prevendo a situação, havia determinado o despacho em outubro de 2012 de todas as usinas a gás e a óleo disponíveis, que podiam gerar algo em torno dos 13.200 megawatts em média. O custo dessa energia, no entanto, é alto. É alto, senhoras e senhores senadores. Antes de mais nada, em termos ambientais. Até 10 de janeiro, segundo o estudo que mencionei, o uso prolongado das usinas termoelétricas já havia provocado a emissão de mais de 16 milhões de toneladas de gás carbônico despejados na nossa atmosfera. Esse foi o maior volume de CO2 já produzidos por essas usinas em um único ano. Pela primeira vez, as emissões totais de CO2 produzidas pela geração de energia superaram as provocadas pelo desmatamento. O funcionamento dessas usinas também implica, naturalmente, o aumento do consumo de combustíveis fósseis. Para se ter uma ideia, em outubro do ano passado, o Brasil chegou ao 6º lugar no ranking mundial dos maiores consumidores de petróleo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita. É alto também, senhor presidente, porque a energia gerada pelas termoelétricas é mais cara, enquanto que em uma hidrelétrica de grande porte, o megawatt-hora custa menos de R$ 85, uma termoelétrica chega a custar R$ 390 se a usina opera com gás natural, ou quase 600 se funciona com óleo combustível. A diferença é gritante e vai certamente comprometer a promessa do governo de reduzir em 20% as contas de luz residenciais. Senhor presidente, o Brasil tem a grande vantagem, no que se refere à geração de energia, de contar com um enorme potencial hídrico, ainda em grande parte inexplorado. Meu estado em particular, o Mato Grosso do Sul, inserido na bacia do Paraná, tem uma parcela significativa desse potencial. A energia hídrica é a mais barata e a mais limpa que podemos produzir, embora dependa para a sua utilização dos ciclos naturais. O regime de chuvas, determinando a quantidade de água nos rios e reservatórios, condiciona naturalmente a eficiência da geração de energia elétrica. Uma forma de lidar com essas circunstâncias naturais é contar com um sistema backup, com usinas que podem gerar energia independentemente dos caprichos da natureza, como é o caso das térmicas. Essa é a opção brasileira. Temos um sistema hidrotérmico de geração de energia com as térmicas funcionando como backup. Mas, quanto menos eficientes forem nossas hidrelétricas, mais vulneráveis estaremos em relação ao aleatório dos ciclos naturais e mais necessitaremos do socorro das térmicas com custos que já apontei. Ora, senhor presidente,
Hidrelétricas mais eficientes, menos vulneráveis nos momentos de falta de chuva, exigem a construção de reservatórios maiores. E aí reside um dos nossos problemas. Construir reservatórios maiores implica a inundação de áreas mais vastas. E isso é sempre alvo de fortes pressões socioambientais contrárias. Desde os anos de 1990, não se concebem mais grandes projetos de hidrelétricas com reservatórios. De lá para cá, as hidrelétricas projetadas e construídas no Brasil são, em geral, usinas a fio d'água, mais baratas e menos problemáticas do ponto de vista do licenciamento ambiental, mas, muitas vezes, menos eficientes. Em alguns casos, dados os aspectos de relevo, isso é tecnicamente justificado, como é o caso das usinas do Rio Madeira, senador Raupp, de Giral e Santo Antônio. Em outros casos, não é razoável, e a melhor solução técnica para o aproveitamento ótimo do potencial pedia a construção de reservatórios maiores. É o caso de Belo Monte, no Xingu. Isso tem implicações tanto para a geração de energia quanto para a capacidade de reservação, fator estratégico para lidar com as variações nos ciclos naturais e, portanto, para gerenciar a necessidade de acionamento das usinas térmicas com todos os seus custos. Senhor presidente, senhores senadores, não há como gerar energia sem consumir recursos e produzir algum tipo de retorno negativo no ambiente. Usinas que usam o calor provocado pela queima de combustível, desde combustível fóssil até o nuclear, passando pela biomassa, têm efeitos ambientais graves, ao gerar uma quantidade significativa de dejetos. A energia produzida pelas hidrelétricas tem seu preço em termos ambientais, mas, comparativamente às alternativas, esse preço é bastante razoável. Devemos, portanto, ter suficiente maturidade e razoabilidade para encarar os custos e os benefícios implicados pela geração de energia em todos os seus níveis, sociais, econômicos e ambientais, e tomar melhores decisões, visando ao mesmo tempo a máxima utilização dos recursos que dispomos. Dados os custos envolvidos, o desperdício é imperdoável. Ter acesso à energia elétrica é um item de bem-estar a que todos deveriam ter direito. Mais do que isso, senhor presidente, no mundo moderno, não ter acesso à energia elétrica é ser condenado a viver uma espécie de exílio, um tipo de marginação insanável. É imperativo, portanto, que encaremos de forma sensata e equilibrada o desafio da produção de energia. Para isso, senhores senadores, não podemos nos dar o luxo de abrir mão de nenhuma fonte possível de geração de energia, especialmente de deixar de explorar nosso potencial hidráulico, dentro dos limites da razoabilidade e do uso responsável dos recursos de que dispomos. Pela oportunidade do tema que trago hoje, gostaria de ressaltar o esforço que surge em diferentes regiões do país. São ideias não só preservacionistas, como do aproveitamento racional dos recursos hídricos, como, por exemplo, a próxima reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, a se realizar no dia 20 deste mês, na cidade de Itumbiara, em Goiás. Este comitê reúne representantes de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, estados que têm áreas que compõem a hidrográfica do Rio Paranaíba. A expressão hidrográfica do Rio Paranaíba, que é o formador máter do caudaloso internacional Rio Paraná, tem em todo o seu trecho recursos hídricos de um potencial imenso e que poderão oferecer, como já tem oferecido, através da hidrelétrica da Cachoeira Dourada, uma oferta maior de energia ao país. Considero muito importante o trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba, inclusive porque sua 11ª reunião ordinária apresentará o plano de recursos hídricos na área da bacia para os próximos 20 anos, e que há de despertar pela sua essência o interesse dos governos federal e estaduais para a sua execução. Daqui, cumprimento os membros do comitê e a Prefeitura Municipal de Itumbiara pela realização do importante evento. Mas, senhor presidente, aproveito esse momento em que já me encaminho para a conclusão do meu pronunciamento,
para abordar rapidamente um outro tema também relativo ao acesso a fontes de energia, tema que já tive a oportunidade de explorar mais longamente em outras ocasiões. Refiro-me, senhor presidente, ao acesso do Mato Grosso do Sul ao gás proveniente da Bolívia, distribuído por meio do gasoduto que passa justamente pelo meu estado. Tenho defendido e lutado pela instalação em Mato Grosso do Sul de uma unidade separadora, pelo menos uma, senhor presidente e senhores senadores. Projeto já antigo, mas nunca